Olá, sou Ana Antunes do OK Institute e sou treinadora responsável pelo coaching e liderança emocional e também pelo MAP do Porto. E quero falar sobre fobias. O que é isso das fobias? Como é que elas acontecem? Será que é possível realmente eliminar algumas fobias? E eu diria que as fobias, para já as fobias é um medo exagerado, algo que é muito exagerado relativamente a uma realidade. Quando nós pensamos, por exemplo, numa fobia, por exemplo, num pânico, que elas às vezes transformam-se mesmo naquele pânico, por exemplo, das aranhas, nós pensamos conscientemente, isso é uma parvoíce, às vezes estamos a falar de aranhas assim bem pequenininhos. E na realidade é um medo exagerado sobre uma determinada realidade, é um aumento sobre um determinado medo numa realidade específica. Só que como é que se criam esses medos? Como é que se criam esses medos exagerados? Porque é que aparecem essas fobias? E elas aparecem muitas vezes bem lá atrás, com uma brincadeira inconsciente até às vezes dos pais. Se pensarmos e agarrando novamente no exemplo das aranhas, eu lembro-me que quando eu era miúda, uma vez a vir da escola, a minha mãe me disse: olha, tens aí uma coisa no teu cabelo. E eu fui ver o cabelo que era, e era uma aranha de borracha, era uma coisa, era um brinquedo, digamos assim. Por acaso eu não criei nenhuma fobia das aranhas, mas muitas vezes são esse tipo de brincadeiras que fazem com que a criança tenha aquele medo exagerado sobre algo, porque apanhou um susto, foi tirar, viu, era uma aranha e ficou com um susto enorme e acabou por ficar e criar com essa fobia. E ela cresce e acaba por nem entender bem porque é que ela tem esses medos, porque conscientemente ela até percebe que aquilo é uma parvoíce. Porque é como eu estou a dizer, às vezes são coisinhas minúsculas, elas sabem que as aranhas não vêm morder, não vêm comer, não vêm fazer nada disso. Só que inconscientemente está gravado que aquilo traz realmente esse medo e esse querer afastar aquilo de nós, porque apanhámos um susto de tal forma grande que se criou então essa tal fobia. E as fobias aparecem como várias formas. Existem pessoas, por exemplo, que têm fobias de andar de avião. E às vezes as pessoas perguntam, mas é possível tirar uma fobia? Como é que eu tiro uma fobia? Nós, no próprio treino do MAP, muitas vezes as pessoas saem de lá sem algumas fobias. Eu lembro-me, por exemplo, de pessoas partilharem que tinham fobia de andar na estrada, de conduzir, e que depois de fazerem o treino foram para casa completamente tranquilas e que nunca mais tiveram essa fobia de andar no trânsito. Pessoas que tinham medo de andar de avião e deixaram de ter esse medo exagerado, elas entravam em pânico quando entravam no avião e deixaram de ter esse medo, passaram a usufruir muito mais da vida, porque até gostavam de viajar, só que acabavam por ser limitadas por isso. Então, o próprio treino muitas vezes tira algumas dessas fobias. Só que, para além disso, é óbvio, é possível fazer com algumas ferramentas que nós ensinamos. Por exemplo, lá no Practitioner, ensinamos ferramentas que em 15 segundos tu tiras uma fobia. Então, é possível tirar um medo exagerado criado na tua infância. Então, procura os teus medos, procura essas fobias que tu tens e procura ajuda para poderes realmente eliminar isso da tua vida, porque isso faz muita diferença. Muitas vezes somos condicionados precisamente por essas questões. Então, essa é a minha proposta para ti. Procura quais são as tuas fobias, procura entender de onde é que elas vieram. Se não entenderes, procura ajuda, porque através de diversas técnicas é possível chegar lá e reprogramar. Portanto, ressignificar esse medo e trazer para ti uma nova realidade mais confortável e mais favorável. É isso aí. Muito obrigada e vemo-nos por aí.